Olá, almas e irmãs. Hoje eu vou fazer a locução, mas antes de começar, nesse domingo, dia 6 de 11 de 2022, eu vou fazer uma breve introdução para esses momentos em que estamos atravessando e eu acho que requer, ainda mais que a mensagem de hoje é uma mensagem um tanto quanto bem expansiva, psicológica, profunda, que vai falar da condição humana, naquilo que a gente às vezes nem reconhece, o que está lá na sombra, os nossos complexos, os nossos receios, os nossos medos, as nossas faltas de equacionamentos, onde a gente vive nessa busca incessante do autoaprimoramento e da nossa capacidade, da maturidade psicológica e emocional. E a gente vê que muitos estamos na infância espiritual, na infância psicológica, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, e a gente percebe nesse momento que estamos atravessando o quanto tem sido delicado. Então é importante dizer que todas essas entidades, esses espíritos, André Luiz, Emmanuel, Joana, Amélia Rodrigues, Marta, Manuel Flamengo de Miranda, Pititinga, Dr. Bezerra de Menezes, eles são espíritos e que baseiam-se no cristianismo como forma de orientação das suas vidas. E o espiritismo, que é a doutrina que nós professamos e que eles se manifestam, muitos deles dentro do espiritismo, são espíritas cristãos, eles não são nem de direita, nem são de esquerda. O espiritismo também nem é de direita, nem é de esquerda, e nem de centro. O espiritismo é do alto. Isso é importante que nós entendamos para evitarmos polarizarmos naquilo que diz respeito à nossa própria autonomia que temos dentro da doutrina espírita, católica, protestante, qualquer denominação religiosa, de expressarmos a nossa ideologia política. Mas não confundam isso com o espiritismo, porque o espiritismo não tem uma ideologia política. Ele é acima da política, porque ele é do alto. Ele pode transversalmente dialogar com as outras ciências, com as filosofias e dialogar com a própria política. Mas o espiritismo não tem partido. Ele é do Cristo. E o Cristo não tem partido. Então eu acho bem interessante eu falar isso, porque já vem por um tempo isso acontecendo, e um incômodo. E a gente percebe que às vezes as pessoas querem nos colocar em determinado lado, ou que é do lado A, do lado B. Claro que eu tenho minha predileção político-partidária e ideológica, óbvio que eu tenho, dentro do que está posto, O ideal seria que os nossos candidatos fossem todos espíritos de escola, mas não são. São seres humanos comuns e imperfeitos e, portanto, nas imperfeições que cada um deles tem, nós nos vinculamos àqueles que, no nosso ponto de vista pessoal, falo eu, se aproximam mais do que eu acredito enquanto filosofia de vida, processo do evangelho, que está ligado ao que eu acredito, do que o espiritismo prega e que um ou outro pode representar mais aquilo que eu acredito. Então, é nesse lugar que eu sempre me coloco. Nunca me manifestei aqui publicamente para dizer em que candidato eu voto ou deixo de votar, porque eu estou aqui à frente dessas locuções de uma mensagem diária e eu sei que aqui quem me ouve tem de várias denominações religiosas, tem também pessoas, ou melhor, de várias denominações políticas, ideológicas, e eu tenho que me manter, na medida do possível, na isenção aqui nesse trabalho dessa divulgação. Mas, obviamente, que vocês que nos ouvem precisam entender que os espíritos eles não são partidários. Se a fala de um espírito Joana ou a Marta, como a de hoje, vai ter um movimento que denote uma inclinação para algum tipo de ideologia, isso é a interpretação que cada um de nós fazemos, porque ela pode ter outros textos também que podem vincular com outro tipo de ideologia. Então, quem julga, quem avalia, quem escuta. Ela é suprapartidária. Eu diria, no meu ponto de vista, ela não me disse nem me autorizou a dizer, eu não sou advogado dela, mas ela é acima dos partidos. Ela é cristã, ela é uma seguidora do Cristo e tem demonstrado ao longo dessas mensagens, nós outros que ouvimos, o quanto ela toca o nosso coração e, na medida do possível, se mantendo sempre isenta de qualquer vinculação ideológica. Então esse é um pensamento meu, estou aqui hoje fazendo isso antes de fazer a mensagem, porque a mensagem de hoje me toca profundamente, ela sempre é atual como percebe a conjuntura política que a gente está vivendo, o momento que a gente está atravessando, nessa semana pós-eleição, e vendo o caminho que o nosso país está tomando. E, portanto, ela vai chamar a atenção de uma análise mais profunda, como a própria Joana de Ângeles faz na sua série psicológica. Marta hoje dá um show, no meu ponto de vista, que sou também
terapeuta, trabalho com as psicoterapias e compreendo o olhar dela no movimento em que nós nos encontramos enquanto humanidade, enquanto nós outros humanos que somos e que podemos em algum momento transitar nesse campo do que ela vai nos dizer. Então a introdução foi muito longa, 6 minutos de introdução é o tempo que eu pude falar, mas eu vou fazer assim mesmo a continuidade da mensagem. A partir daqui ela vai se tornar um pouco mais longa do que as outras, mas eu achei que isso foi necessário. Então ela vai nos dizer assim nesse domingo, dia 6/11 de 2022, pela psicografia de Marcel Mariano. Prestem atenção, porque a mensagem é um tanto quanto profunda para vocês compreenderem a conjuntura que estamos atravessando. Num tempo tão assinalado pelas lutas em favor da liberdade de pensamento e de ação, é de se estranhar como, ao mesmo tempo, esse ser pensante se encontra profundamente prisioneiro de vícios e grilhões morais. Ao tempo que sai às ruas ou busca aglomerar para protestar por maior campo de direitos, nega-se a cumprir deveres mínimos da cidadania ou se furta àqueles que se originam da família. Enquanto agita bandeiras ideológicas, acata de adeptos igualmente barulhentos, foge de qualquer instante de silêncio interior ou argumentação em favor de uma solução pacífica amigável. Convulsionado ou traumatizado em áreas delicadas do sentimento, reage quase sempre se valendo da truculência e da imposição para se fazer temido, raramente respeitado. Seu jogo entre os demais está definido como sendo a arbitrariedade, o vozerio atemorizante, o medo, a insurreição armada e outros métodos sempre contagiados pela violência. Convidado a buscar uma solução dialogada, se esquiva por se saber, no íntimo, sem razão para sustentar reivindicações absurdas. Prefere o confronto, muitas vezes com utilização de armas homicidas. É quase padrão observar que toda pessoa muito agitada padece de algum transtorno na área emocional ou psíquica, reclamando ajuda. Aqui se recusa a receber. Se fazendo violento, exibe a própria fragilidade moral, reflete quase sempre a criança maltratada por pais irresponsáveis ou omissos na educação familiar. Noutros casos, viveu experiências traumatizantes no período fetal, quando ainda na gestação, sofreu repulsa dos genitores que indesejavam aquele ser em formação, gerando um psiquismo que se sente recusado desde a mais tenra idade. Vivências difíceis e amargas da adolescência também deixam marcas indeléveis na psicologia da pessoa, respondendo em muitos casos por esses biótipos que se fazem lideranças da arruaça e da contestação violenta. Tiveram seus sonhos pisoteados em recuadas quadras da vida e agora se fazem adultos machucados, sedentos por ferirem outros. Chagados, não souberam administrar as ocorrências difíceis e se deixaram por elas manipular, se fazendo líderes de contestação ruidosa e barulhenta. É na algazarra e no confronto que, inconscientemente, trazem de volta aqueles que foram os responsáveis por suas frustrações e amarguras. O pugilato, com a ordem estabelecida, tentando agredir a paz social, na essência, é um ataque ao genitor imaturo que não soube assumir a prole gerada. O machismo em exibição ou a misoginia vergonhosa é, em última análise, uma resposta do inconsciente à mãe castradora que reprimiu a liberdade dos anos dourados. Tenta ser um gigante, mas pelos atos indignos torna-se um pigmeu moral. Exibe liberdade quando é apenas um servo da tolice e da infantilidade emocional. Lidera alguns, incapaz do autodomínio. Finge defender interesses de classe ou grupos, quando em realidade está emitindo um pedido de socorro para a própria fragilidade. No discurso, aparenta ser um estadista ou condutor das massas oprimidas pelo sistema, a quem acusa de ser um vampiro, mas na intimidade se faz um tirano de amigos e colegas, familiares e parentes outros. Esses tipos estão por toda parte,
atuam na política, se infiltram nos sindicatos, se movimentam céleres nas mídias sociais, estão nos bastidores das religiões e comunidades de bairros. Carregam imensas feridas da alma, não cicatrizadas pelo tempo. Adotam religiões, mas se fazem arredios aos comportamentos austeros das doutrinas esposadas, as tornando cortinas de fumaça para ocultar a vida devassa que mantém longe dos olhos alheios. Em diversos momentos de sua jornada iluminativa entre os homens, Jesus esteve com eles, os identificou pelas sombras íntimas e cruzes invisíveis que traziam ocultas. Madeiros de revolta, frustração, amargura, impotência, agressividade. Eram meninos traumatizados, ora vestidos de capa, ou melhor, eram meninos traumatizados, ora vestidos da capa de adultos machucados. Ele os conhecia desde ontem, por ser o bom pastor. Insuflou esperança, ministrou advertências, propôs profilaxia da alma enferma. Alguns o escutaram, adotando rumos novos. Outros permaneceram irredutíveis em suas manifestações mórbidas. Ele os entregou ao tempo, que tudo sanciona ou condena. Igualmente, os encontrarás em teu cotidiano. Estão em tua repartição de trabalho, na faculdade, nas calçadas, em tua constelação familiar. Te enfrentarão com desejo de aniquilar tua serenidade, buscarão turvar tuas águas calmas, atirarão pedras em tua sensibilidade, buscando te desgovernar o carro da emotividade nas trilhas da convivência. São doentes, credores de tua e nossa compaixão. Ora por eles, evitando o contágio. Ajuda com uma palavra amiga. Não escutado, refugia-te no silêncio que espera. Agredido em teus interesses, segue como se nada tivesse acontecido. Eles desejam tua reação para novo ataque, até a instalação completa do caos em que vivem intimamente. Tuas aspirações superiores neles provocam inveja, despeito. Tua calma na solução de conflitos os inquieta. É exercício para a tua paciência atravessar esses dias tumultuados, onde eles estão de atalaia, buscando envolver qualquer descuidado nas tramas das sombras. Acende teu fósforo interior e avança na noite escura da alma, deixando alguma claridade em teu percurso. Alguns deles estão começando a perceber que o confronto é má política de viver. Cedo ou tarde, se renderão ao amor que tudo suporta, tudo espera, nunca se desespera. Não por outro motivo, o Cristo te enviou ao mundo nesse momento tão delicado. O excelso amigo espera de ti auxílio aos irmãos doentes, uma palavra que restaure a fé e um sorriso que alimente a confiança. Tens condições de dar conta de tua tarefa? O teste vem aí. Marta, domingo, 6 de novembro de 2022, de Salvador. Essa é a mensagem da benfeitora. Interprete como queiram, a mim me tocou profundamente. Ela falou de um lugar do que eu compreendo. Ela nem é de direita nem de esquerda. Ela é do alto. E como do alto, ela traz aquilo que seria o que o Cristo teria interesse em nos falar. Ela fala ao meu coração. Se falou ao seu, compartilhe, curta, comente e a gente vai estar aqui amanhã novamente trazendo mais uma nova mensagem de esperança e otimismo para que dias melhores possam pairar sobre o nosso planeta e em particular no nosso Brasil. Deixemos as polarizações de lado. A eleição acabou. Agora, quem está no governo precisa ter paz para gerenciar os 200 e poucos milhões de brasileiros. E é isso que a gente precisa. Vamos tocar. Avante, pessoal. E até mais.